elas e nós. Cada vez que uma delas chegava para o ensaio fotográfico, era uma festa. Foram 2 dias recebendo pessoas ricas em histórias e batalhas. E sorrisos, muitos deles. As 7 mulheres selecionadas para a especialíssima reportagem de capa são, caro leitor, grandes personagens da vida real, sem máscaras, sem artifícios, nem vaidade travestida de heroísmo. São mulheres muito verdadeiras diante de suas próprias tragédias pessoais, assim como em suas lutas diárias, nas pequenas e imensas vitórias. Como diria Caetano, em Dom de Iludir. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Em edição tão especial para nós, nosso aniversário de 1 ano, não poderia haver companhias melhores. Já que se trata de um número especial, a revista deste mês vem com muitas novidades. O caderno de educação, que estará presente em todas as edições a partir de agora, e trará um tema em cada uma delas. Estreia abordando o autismo. Neste novo espaço, de 12 páginas, você encontrará tudo sobre o assunto e as melhores práticas educativas para crianças e jovens nessa condição. Também, pela primeira vez na revista Demais, uma reportagem sobre gastronomia, na editoria Garfo e Faca. E a seção Psique, em que traremos um psicólogo por edição abordando temas importantes para as pessoas com deficiência e para quem com elas convive. Outra novidade é a Por Dentro das Grandes. Visitaremos uma grande empresa a cada vez para conferirmos de perto quais são suas práticas de acessibilidade e respeito para com as pessoas com deficiência. Nossa primeira experiência foi na multinacional farmacêutica Novartis. Você confere a partir da página 22. É com enorme prazer que apresentamos os Supernormais, na página 48. Um grupo de amigos que traduzem autênticas histórias em quadrinhos, questões importantes da inclusão social. Eles serão nossos parceiros a partir de já. Nas próximas edições da revista, você poderá conferir estas tirinhas super inteligentes. Uma de nossas entrevistadas da matéria de capa, a advogada e cega, Thaís Martinez, nos contou a seguinte passagem de sua história de vida. Eu brincava de esconde-esconde na praia. Escondia-me onde desse. Entrava nas casas, pulava muro. É claro que eu não ia correr sozinha, mas eu dava a mão para outra criança e ia junto. Isso foi tão importante porque me deu a clara ideia de que eu posso fazer tudo o que as outras pessoas fazem, desde que tenha algum tipo de adaptação. E às vezes é muito simples. É só dar a mão para outra pessoa. A revista se identifica muito com essas palavras. Sozinhos, os passos seriam claudicantes. É por isso que agradecemos profundamente a todos aqueles que, de diversas maneiras, de acordo com suas próprias condições, correram e pularam os muros com a gente ao longo deste 1º ano. Estender a mão para o outro é a nossa grande saída como seres humanos. Ótima leitura, Rubens Soares. Nossa capa. Hashtag Somos Todas Protagonistas. Adriana Posse Cabral, Larissa do Nascimento, Mila Posse Cabral, Mila,
Rezezaki, Sueli Satou, Suzette Iezaki Yamashiro e Thaís Martinez. 7 mulheres que assumiram um papel principal em suas próprias vidas. E pode o mundo pensar o que bem quiser. Eu gosto de me maquiar. Acho que é um aspecto lúdico da vida. Uma das coisas mais marcantes da escola foi uma borboleta. A professora contornou o desenho com barbante, e então era só eu pintar lá dentro. Para mim, aquilo foi o máximo, porque eu estava fazendo a mesma coisa que os meus colegas. Tem muita gente que defende que uma criança cega não precisa aprender a pintar. Eu acho que hoje, graças àquela borboleta, consigo lidar com a maquiagem. Thaís Martinez é advogada e analista no setor de precatórios do Tribunal Regional do Trabalho, tem 42 anos e é cega desde os 4. Chegou ao estúdio para a sessão de fotos dessa reportagem com o seu cão-guia, o Diesel, e claro, maquiada. Não seria melhor retocar? Eu esqueci de passar sombra, disse. Sentei-me com ela no sofá e de sua bolsa foi tirando algumas sombras, máscara para cílios e blush. Assim que terminei de maquiá-la, fui pegando as coisas e entregando nas mãos dela. Aqui estão seu batom, blush e suas sombras. Ela os pegou e rebateu. Batom não, máscara para cílios. Você quer dizer. Caímos na risada. Eu que enxergo não vi. Pensei comigo, isso aqui vai render. Segundo o censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 25.800.681 mulheres têm algum tipo de deficiência. Isso corresponde a 26,5% do total das mulheres brasileiras. Dentre as pessoas com deficiência, 43,5% são do sexo masculino e 56,5% do feminino. Sabe-se que ser mulher em uma sociedade machista e patriarcal não é tarefa das mais fáceis. Ser mulher e ter deficiência faz do caminho algo ainda mais tortuoso e repleto de obstáculos. O estigma de inferioridade insiste em lançá-las numa vala comum, a da incapacidade, da não realização e, por vezes, da invisibilidade. Tão forte é a negligência e o preconceito. A discriminação é gritante, não apenas em nossa sociedade, mas em todo o mundo. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em seu artigo 6º, traz a afirmação de que os Estados reconhecem que mulheres e meninas com deficiência são alvos de múltiplos preconceitos, por serem mulheres e por terem uma deficiência. Ressalta Eliane Lemos Osóris, psicóloga especialista no atendimento à pessoa com deficiência e diretora de gestão da ONG Entre Rodas e Batom. Thaís Martinez também é presidente do Instituto Íris, palestrante e autora do livro Minha Vida com Boris, seu primeiro cão-guia. Ela foi a primeira brasileira a ter um. Acredita que as leis são importantes, mas não resolvem as coisas por si só. Melhor seria se os parlamentares cumprissem o seu papel de fiscalizar, de exigir o cumprimento das políticas públicas. Já temos leis suficientes. A Constituição proíbe qualquer tipo de diferenciação entre homens e mulheres. Mas, na prática, o próprio judiciário ainda precisa ser um pouco mais vanguardista. Ela sabe do que fala. Em seu livro, Thaís conta a batalha de 6 anos que travou contra o metrô de São Paulo para que aceitassem cães-guias nas estações. O Íris pressionou as autoridades para que leis nesse sentido fossem aprovadas. Uma lei estadual em 2002 e uma federal em 2005. Esse foi um marco histórico na conquista de direitos para as pessoas com deficiência visual.
Um funcionário desligou a escada em que o Boris e eu estávamos e quase caímos. Foi uma grande surpresa, porque eu não imaginava que eles pudessem chegar a esse ponto. Foi um tipo de violência. Desabafa. Além do que os olhos podem ver. Até hoje, Sueli Satou ainda passa por situações ridículas, como ela mesma diz. Quando, por exemplo, em consultórios médicos, eles perguntam tudo o que ela tem e quais medicamentos toma para a mãe dela. As balconistas das lojas perguntam o que ela quer comprar e qual o tamanho para a mãe dela. Às vezes, tratam-na como criança. Sueli, de 63 anos, tem paralisia cerebral do tipo atetoide, moderada. Todo o meu corpo foi afetado, mas o lado esquerdo é o mais avariado. Minha fala era muitíssimo pior do que era agora, conta. No entanto, é preciso dizer aos incautos que Sueli Satou, além de ser capaz de dizer o que tem, que remédios toma, que roupa quer comprar e que número usa, também é formada em filosofia e em comunicação social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP. É mestre e doutor em psicologia social pela mesma instituição e expert em inclusão de pessoas com deficiência pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Assim, ela também é autora de 2 livros: Paralisado Cerebral, Construção da Identidade na Inclusão e Memórias de uma Incluída pela Exclusão. As mulheres com paralisia cerebral não passam despercebidas nem quando estão sentadas numa cadeira comum, o que pode tranquilamente acontecer com uma cadeirante, afirma. Então, somos ainda mais excluídas. A nossa imagem é diferente, até bizarra, porque nossos corpos e faces, conforme as sequelas, são distorcidos pelos espasmos e movimentos involuntários. Somos mulheres, temos deficiência, e esta é a paralisia cerebral. Somos triplamente rebaixadas. Sueli diz ter sido muito beneficiada pela psicoterapia. Ajudou-me a ver a minha identidade. O tratamento me deu a chance de me aceitar como paralisada cerebral, além de forças para continuar vivendo e para lutar contra as adversidades, que são muitas. O processo de empoderamento das mulheres, com e sem deficiência, inevitavelmente passa pelo amadurecimento emocional. Isso acontece em 3 fases: autoconhecimento, autorrespeito e autoestima. Enumera Eliana Lemos Osóris. Não se conhecer é se ver aprisionada às expectativas dos outros. Não podemos permitir que alimentem nossas crenças a respeito daquilo que podemos ou não podemos ser. É preciso sentir-se bem com sua identidade, seu corpo e seus desejos. Não tem mágica, é amadurecimento, é fazer as pazes consigo mesma, enfatiza. Quando a melhor saída é cuidar do próprio nariz. Para Daniela de Cássia Pinto, coach do Instituto Brasileiro de Coaching, IBC, os primeiros e mais importantes passos do processo de coaching para mulheres com deficiência encararem o mercado de trabalho com mais segurança são a aceitação das características e limitações do próprio corpo. A partir daí, é necessário trabalhar fortemente o despertar motivado de suas habilidades, competências e de seus sonhos. É assim que surge o planejamento, o foco, a determinação e ousadia. Falando em ousadia, às vezes ela pode acontecer em dose dupla. Adriana e Mila Posse Cabral, de 50 e 47 anos, respectivamente, são irmãs empreendedoras que trouxeram ao Brasil um ramo de negócio no qual ninguém havia investido ainda: as miniaturas de móveis, utensílios
e tudo mais para uma casa. Criamos a casinha pequenina quando não havia lei de cotas, há 23 anos. Era época de procurar emprego. As empresas barravam porque éramos anãs. Então, optamos por abrir o quiosque no Shopping Eldorado, que depois evoluiu para uma loja. Meu pai era publicitário. Minha mãe é decoradora. Decidimos fazer um coletivo e investir naquilo que combinava muito com a gente. Conta Adriana Posse Cabral. Há 5 meses, elas abriram uma filial na Granja Viana, onde sempre moraram. Antes de se tornarem donas do próprio nariz, ambas pensavam em seguir carreira artística. Adriana estudou artes plásticas e Mila fez teatro. O mercado, que é cruel, nos fez mudar de ideia. Eu ia continuar fazendo o papel de ajudante de Papai Noel e duende da floresta, e não era isso que eu queria. Na época não tinha tanta abertura, hoje tem mais, diz Mila. As duas são donas de excelente humor. Filhas de pais primos de primeiro grau, dizem que foi complicado encarar a realidade de não crescer quando estavam na pré-adolescência. O médico recomendou o processo de alongamento, mas somos contra. Conta Adriana. Segundo Mila, seriam pelo menos 4 cirurgias, uma em cada joelho e uma em cada lado da bacia. Eu ia ficar mais ou menos 1 ano internada em um hospital do outro lado do mundo, em Pittsburgh. Num prolongamento de osso, a pessoa que tem 1,30 m vai ficar com 1,40 m no máximo. Vai continuar sofrendo bullying e vai continuar com os problemas que a sociedade impõe. Dissemos não. Mila faz palestras há 6 anos em escolas e entidades de classe. Antes era sobre autoestima. A atual é sobre senso de humor. É minha favorita. O humor é uma saída para as dificuldades diárias, um pronto-socorro emocional, a resignificação de si mesma. 2 de nossas personagens conheceram a vida sem deficiência física até a fase adulta. Suzette Iazaki Yamashiro, de 44 anos, e Mila Rezejaki, de 45, respectivamente dentista e veterinária, testemunharam pouco a pouco uma nova realidade se estabelecer. Suzette, que hoje trabalha na indústria farmacêutica, perdeu o braço esquerdo para um tumor ósseo chamado osteosarcoma, quase 10 anos atrás. Tinha acabado de ter a filha Estela. Foi um processo gradual. O médico foi me preparando. Em princípio, eu não tiraria o braço, mas a primeira cirurgia foi bem complicada. Durou 12 horas e eu perdi o movimento do braço. Fiz quimioterapia, tive muita infecção, passei muito mal. A amputação, segundo ela própria, foi a melhor decisão que tomou. Eu não costumo sofrer mais do que 1 ou 2 semanas depois de tomar uma decisão. Acho que a vida tem que seguir. Depois disso, eu tirei carta de motorista e pude começar os tratamentos de reabilitação. Foi quando Yamashiro conheceu a ACD e se engajou no esporte. Ela faz nado sincronizado e natação. Todo mundo que perde uma parte do corpo, seja uma mama, seja uma perna, um braço, vive um luto, mas isso passa. O que não pode é ficar em luto para sempre. Hoje está tudo bem resolvido para mim. O quadro psicológico mais comum apresentado por pessoas que adquirem uma deficiência envolve vários estágios. Segundo o psicólogo e psicanalista Emílio Figueira, autor de quase 50 livros, entre eles Caminhando em Silêncio,
Uma introdução à trajetória da pessoa com deficiência na história do Brasil. A pessoa passa pelo choque, luto e pela negação. Raiva, depressão e defesa são ainda outras fases. Nessa última, que gera hostilidade, algumas podem permanecer indefinidamente, enquanto outras numa defesa considerada saudável. Somam esforços para enfrentar e buscar alternativas para contornar as barreiras. Mila Rezezaki faz isso o tempo todo, inclusive indo para o chão. É assim que a veterinária atende seus ilustres clientes. Eu deito no chão com os gatos e os cachorros. Na hora em que estou atendendo o bicho, eu só ligo para ele. Pouco me importo com o lugar. Ela descobriu, aos 25 anos, que tinha esclerose múltipla. Os sintomas apareceram aos 18 anos, mas ninguém identificou sua nova condição. Foi apenas em Nova York, onde foi fazer um estágio que se viu sem forças até para segurar um copo, e profissionais locais deram a notícia. Eu achava que eles estavam malucos, que era tudo coisa da minha cabeça, que eu mesma tinha criado isso em mim e que ia conseguir reverter a esclerose. O tempo foi passando e eu tinha muitos sustos. Esse tipo de esclerose é chamado de recorrente remitente. Você tem sintomas e, então, toma corticoide. Entrava em pânico toda vez que a perna começava a formigar. Mila anda com 2 muletas, mas na maioria das vezes de cadeira de rodas. Sente tontura e, embora fraco, tem o movimento das pernas. Eu não preciso mais lutar contra isso. Procurei várias terapias alternativas para eu me sentir mais tranquila. Tive fé. Passei por muitas coisas. Relembra. Segundo ela, o processo de aceitação foi muito longo. Uns 11 anos no total, mas hoje eu estou em paz. Consigo fazer tudo. Dirijo, pego sozinha a cadeira no porta-malas, coloco de volta. O sorriso de Mila, se não resolve tudo, esmaece os problemas. Muito receptiva e alegre, é recorrente ouvir que não prestam atenção à sua deficiência. Nossa capacidade profissional e intelectual independe disso. Por causa da minha simpatia, dizem que nem reparam. A gente acredita. O tempo não para, a mudança urge. Larissa do Nascimento tem 20 anos e cursa o 1º semestre da Faculdade de Administração de Empresas. E espera, há 6 meses, por Mirella, sua primeira filha. O tiro entrou pelas costas, atingiu a vértebra T9 e saiu do lado. Eu tive uma lesão medular T9, o que significa paralisia total das pernas. O rapaz que me baleou tinha 16 anos, foi preso e lá ficou por apenas 3 meses. Ele sabe que eu estou na cadeira de rodas por causa dele, mas quando vejo, ele abaixa a cabeça, não olha para mim. Aos 9 anos, Larissa foi atingida por uma bala perdida enquanto brincava na rua. 2 rapazes vieram trocando tiros e um deles me acertou. Mas eu não tenho mágoa porque sei que ele não quis atirar em mim. Já está acostumada a responder com naturalidade que não. A gravidez não é fruto de inseminação artificial. O noivo, que provavelmente, enquanto você lê, caro leitor, já é marido, pois estavam de casório marcado. Como ela diz, está todo bobo. Há preconceito relacionado à gravidez da mulher com deficiência? Sem dúvida. A sociedade desencoraja muito,
principalmente se elas tiverem deficiência intelectual. Com a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão, as pessoas com deficiência, seja qual for, têm garantido o direito de casar ou constituir união estável e exercer direitos sexuais e reprodutivos em igualdade de condições com as demais pessoas. Ressalta Eliane Lemos Osóris, da Entre Rodas e Batom. Um paradigma interessante, porque foi preciso uma lei para garantir o direito de viver um processo que lhe é inerente desde o seu nascimento. Segundo Marcelo Ares, fisiatra e diretor clínico da ACD, a reabilitação sexual da pessoa com deficiência é, primeiro, um trabalho de autoconhecimento. Depois, são trabalhadas questões para tentar desmistificar essa crença de que a pessoa com deficiência não pode exercer sua sexualidade, ser foco de desejo ou desejar o outro. Na verdade, o que se procura na reabilitação, no geral, é a inclusão em todos os aspectos. Larissa, além de futura mamãe, é nadadora. Aprendeu todas as modalidades em seu processo de reabilitação na ACD. Desde os 14 anos, ela participa das competições oficiais, somando 103 medalhas, sendo 50 de ouro. Eu nado representando a ACD, então, quando tem campeonatos dentro ou fora do Brasil, eu vou. Adoro nadar. Se fosse para seguir atuado social, ou em outras palavras, sujeitar-se ao débil e desvalioso papel que relegam as mulheres com deficiência, não teria medalha não, nem bebês. Tampouco autoria de livros, presidência de ONGs e curso superior. Ter o próprio negócio, independência, morar sozinha, relacionamentos amorosos, vida sexual, nem pensar. Viver a plenitude da nova condição física, mental ou intelectual, ou daquela com a qual se nasce, é um direito intransferível e inadiável. É urgente desconstruir o mito da incapacidade e renovar os valores que tangem à inclusão e ao respeito à mulher com deficiência. O empoderamento de cada uma delas só fortalece seu protagonismo diante da vida e, consequentemente, contribui para a melhoria de tudo aquilo que a cerca. Quer a sociedade aceite e permita, quer não, elas encontram um caminho. Como tão lindamente poetizou Manuel de Barros. Quem anda no trilho é trem de ferro, sou água que corre entre pedras, liberdade caça jeito. Espaço do Tios, tradutor e intérprete de língua de sinais. Tempo escolar, a melhor maneira de usufruí-lo. Assim como o espaço escolar, os aspectos referentes ao tempo também são poucos estudados no âmbito da tradução e interpretação da Libras português. Além de ser um assunto que suscita muita reflexão, pode ser determinante nas relações estabelecidas e na atuação do tradutor e intérprete de língua de sinais em sala de aula. Primeiramente, precisamos compreender que o panorama adotado neste artigo sobre os aspectos referentes ao tempo escolar está diretamente ligado ao desenvolvimento das competências do TIOS, já trazidas em outras edições da revista Demais. Assim, conceituaremos tempo na perspectiva gregoriana, que dispõe da seguinte forma: Cronos, o tempo do relógio, Kairos,
o momento da oportunidade, o tempo em que algo especial acontece e tem natureza qualitativa. Iaio, que designa a intensidade do tempo vivido. Neste contexto, é de fundamental importância que o TIOS pense o seu tempo não somente como cronos, ou seja, tem um horário para chegar à escola, entrar em sala de aula, fazer o seu trabalho e, ao final do turno, ir embora, mas também na perspectiva de Kairos e Aion, nos quais o profissional precisa aproveitar o tempo disponível nas aulas com intensidade e qualidade, visando ao melhor desempenho na tradução e interpretação para beneficiar sempre mais os alunos surdos. Como o TIOS sempre estará subordinado à sistematização do regente da aula, é preciso entender que cada professor pode ter uma forma diferente de organizar o tempo. Alguns preparam atividades individuais ou em grupos. Outros planejam a aula inteira com exposição e explicação da matéria. Há os dias de prova, nos quais a aula é dedicada à avaliação de conhecimentos, dentre outros. Diante das diferentes possibilidades de organizações, é importante que o TIOS saiba como ocupar seu tempo em sala de aula, com qualidade, que na maioria das vezes será interpretando ou traduzindo. Assim, trazemos algumas dicas importantes que precisam ser observadas pelo profissional da tradução e interpretação de língua de sinais em relação ao tempo. Primeira dica. É de suma importância que o TIOS sempre saiba e estude o conteúdo a ser trabalhado pelos professores nas aulas referentes a cada dia letivo. Para tanto, é imprescindível que use um tempo significativo, fora do horário de aula, para preparar e planejar a tradução e interpretação. Segunda dica. Em sala de aula, é muito comum que o professor destine um tempo para leitura individual, realização de exercícios ou até mesmo cópia da lousa ou de algum material. Nestes momentos, o TIOS deve ficar à disposição dos alunos surdos para eventuais perguntas. No entanto, na maioria das vezes, ele fica ocioso. Então, é recomendável que sempre use esse tempo para o desenvolvimento da competência referencial e leia, estude o conteúdo que está sendo trabalhado naquele momento. Terceira e última dica. Nos casos eventuais de aulas vagas, é pertinente que o TIOS invista no estudo de alguma das principais competências necessárias ao profissional da tradução e interpretação. É de muito bom senso evitar gastar esse tempo em bate-papo com os alunos. Pensar no tempo escolar nos desafia a refletir na função do tradutor e intérprete de língua de sinais dentro da escola, também como agente de construção e reflexão, tanto do ato interpretativo quanto da profissionalização dessa categoria. Nesse sentido, o tempo escolar deixa de ser aquele tempo de cumprir com as obrigações, de realizar atividades que se destinam meramente a preencher a carga horária. Cereja. Só mais 5 minutinhos. A clássica frase feminina inspirou o primeiro vídeo. Maquiagem em 5 minutos em Libras. Natália da Silva tem 26 anos, é maquiadora, surda e youtuber. Entre muitos pincéis, sombras e batons, criou seu canal em Libras direcionado à comunidade surda com tutoriais encantadores.
Apaixonada por maquiagem e fotografia, a jovem decidiu gravar os vídeos com o intuito de ampliar as oportunidades de conhecimento da comunidade. Após trabalhar por 4 anos como maquiadora em domicílio. O objetivo sempre será mostrar as novidades e apoiar as pessoas com deficiência, facilitando a comunicação e o acesso às informações. Conta ela em conversa exclusiva com a revista Demais. Apesar de o canal ser segmentado para surdos, Natália começou a receber mensagens de ouvintes interessados que não se viam prestigiados devido à ausência de legendas e descrições nos vídeos. Comecei com o uso de legendas para compartilhar com um público maior. Hoje, Natália também se arrisca em tutoriais sobre cabelo e faz planos ambiciosos de trabalho em diferentes lugares, entre eles, em grandes emissoras de TV. O meu sonho é que o meu canal seja um sucesso. Demais!